Retomando a sessão, nesse instante passaremos à fase da ordem do dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da inclusão do novo projeto. Requerimento de inclusão extraordinária número 13/2025. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades do regimento interno, em especial o artigo 73, seja o processo abaixo discriminado, incluído na ordem do dia da 33ª sessão ordinária de 22/10/2025, para discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo, PLL 90/2025, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que cria a política municipal de prevenção, conscientização e orientação sobre varizes e dá outras providências. Sem mais para o momento, subscrevemos. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2025. Assinado pelos vereadores Paulinho dos Condutores, Neto Alves, Marcelo Dantas, Daniel Mariano e Gabriel Belém. Deu um problema no painel aqui, vou fazer visual, tá? Requerimento. Deu certo? Não, é que aqui. Aqui o Paulinho acompanha a votação. Mas ele não vai, né? O dele está para votar. Não dá para acompanhar. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Passaremos agora aos projetos. Primeiro projeto. Primeiro projeto, senhor presidente, é o projeto de lei do Legislativo 68 de 2025. Assunto: institui a política municipal Infância Conectada, voltada à defesa digital de crianças e adolescentes no âmbito do município de Jacareí e dá outras providências. Autoria: vereador Joeques Almeida. Só um minuto, Jack. Entra aí. Tem que iniciar a discussão. Clica no requerimento primeiro. Tenta fazer aquilo que você fez de novo. Coloca ali votação. Vê se acompanha. Aí. Quem que tinha faltado falar era o Valmir, né? Mas vai encerrar já. Não, é que agora é vou usar. Mas eu não consigo aqui, mas não consigo aprovar. Não saiu porque vai É discussão agora. Agora já vai entrar já. Vai entrar. Só vai me chamar até que eu posso me chamar. Pode ir, já. Aí, já está embaixo. Bom dia a todos os vereadores, todos que nos acompanham aí pela arena. Bom dia a quem acompanha pela TV Câmara e demais redes sociais. Bom dia, doutora Carolina de Filipe, todos que... Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite.
É um tema muito impactante e, antes de eu apresentar o projeto, eu gostaria de fazer uns comentários a respeito desse tema. É incrível a necessidade de a gente mostrar o que realmente está acontecendo. Eu estava reparando os senhores aqui na Câmara, reparando a todos que estavam assistindo. Muitos dispersos, muitos trabalhando, cada um com seus afazeres. E o momento que botou o vídeo, o tão impactante que foi, todos pararam, assistiram e prestaram atenção. E é isso o que está acontecendo com a nossa juventude, é isso que está acontecendo com os jovens. A gente não para ver, não para tomar conta, não para fiscalizar o celular. E quando acontece, é um desespero. Eu tenho certeza que se eu perguntar para os senhores aqui, se acontecer na família, os senhores não vão saber nem aonde levar a criança, nem como juntar essas provas e a qual delegacia vocês vão levar. Então, acho que o tema desse projeto, além de tão impactante, não é novidade. Estive conversando com a Maria Amélia antes, ela falou, bom seria se fosse uma infância desconectada, realmente, bom seria, mas essa não é a nossa realidade, nem tem como a gente voltar atrás. Muitos sabem que hoje tem mães que têm o celular, o aparelho celular como uma babá. A criança chora, dá o aparelho para ela, põe um joguinho e ela fica naquilo ali, cresce com aquilo ali. E não vai ser o caminho diferente quando adolescente a entrar nessas plataformas. Plataformas que foi citada pela doutora. Esse Dexter é um monstro, que em breve que Deus o tenha. E o que é importante a gente ressaltar, né, que a internet, como eu já acabei de dizer, a doutora também, a internet está em nossas vidas. E isso aí é uma utopia, a gente achar que vamos cortar a internet do celular dos nossos filhos. E os crimes são os mais horríveis. Quem conhece alguma coisa aqui, eu acredito que o próprio vereador Gabriel, um dos mais jovens aqui, o grooming, que é uma incitação, o cyberbullying, né, que ele, como mostrou a menina ali, ele humilha, ele diminui, né, a autoestima de todos. Temos a incitação ao suicídio. Eu, enquanto policial, eu tive o desprazer de atender várias ocorrências de suicídio. E aí eu penso, hoje, como vereador, se naquela época a gente tivesse um poder público sério, se tivesse um apoio, se naquela época a gente tivesse uma política, né, municipal baseada nesse tema, com visão nesse tema, e com um pilar forte em prevenção, talvez a gente teria salvado a vida de muitos adolescentes que se mataram enforcados, que se mataram aí de diversas formas aí na frente de uma tela. E por fim, eu gostaria que os senhores hoje não enxergassem esse projeto que eu estou apresentando num simples papel, um simples projeto de lei que vai para o papel e amanhã a gente esquece ele, e sim como um escudo para nossas crianças, nossos adolescentes, um escudo para os pais saberem como lidar com a situação. E tirando a apreciação dos senhores aí, também aproveito o tempo para passar um vídeo. Nós começamos a trabalhar nesse projeto em junho, após eu participar da frente parlamentar em combate à violência contra a criança e adolescente lá na Lesp, com o deputado Rafa Zimbaldi. Você coloca o primeiro vídeo para mim, por favor? Registrou quase 12 denúncias por hora de crimes na internet no ano passado. A maioria relacionada ao abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os menores são suspeitos de armazenar pornografia infantil e de praticar crimes pela internet. Entre eles, tentativa de homicídio, induzir ao suicídio e apologia ao nazismo. As vítimas são crianças e adolescentes. Só quem tem horário é relógio. Nós temos compromisso. O nosso compromisso é com defesa e a segurança da criança e do adolescente. Isso é verdade. Está saindo agora do lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Violência Digital, no ambiente digital contra crianças e adolescentes, não é mesmo? Inclusive, temos um projeto de lei já protocolado no nosso município a respeito desse mesmo tema. É um tema extremamente importante. E reafirmo o nosso compromisso em combater todo tipo de violência, tanto dentro quanto fora das redes sociais. Também mais uma informação muito importante que, como eu disse no início, às vezes a gente não para prestar atenção. Semana passada tivemos uma operação da Polícia Federal em todo o estado. Foram
apreendidos vários aparelhos celulares, foram 46 indivíduos presos, inclusive um de Jacareí. Essa operação estendeu, foi preso um indivíduo ali no Esperança, que estava nessa rede aí, dessa quadrilha. Muitos aqui, acho que nem sabiam, nem tinham essa informação. Muitos aqui que têm filhos e filhas estão na rede social. Então, é um tema, com certeza, impactante, foram cenas fortes, mas é necessário prestar essa atenção. E, para encerrar, não sou eu que vou pedir o voto para vocês, não sou eu que vou pedir a apreciação desse projeto para vocês. Gostaria de soltar o segundo vídeo, por favor. Olá, meus amigos de Jacareí, sou o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Quero iniciar cumprimentando o nosso presidente da Câmara, os nossos vereadores, vereadoras, e em especial o nosso vereador Juex, que apresenta o projeto de lei 68/2025, que institui a política municipal Infância Conectada voltada à defesa digital de crianças e adolescentes no âmbito do município de Jacareí e dá outras providências. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a importância de projetos como esse para salvar as nossas crianças. Primeiro, a educação digital. As crianças hoje, elas estão no mundo virtual, onde 4 bilhões de pessoas navegam na internet. Ou seja, é uma rua praticamente sem fim, com várias pessoas circulando. E nesse círculo, nós temos pessoas jovens, adolescentes e também crianças. Eu estou coordenando a Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Digitais contra as nossas crianças e adolescentes. Graças a Deus, graças ao trabalho que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa, junto com a Polícia Civil, o Grupo NOAD, o Grupo AES, nós conseguimos já a prisão de mais de 300 pessoas, de mais de 300 criminosos, mais de 200 crianças e jovens salvos do suicídio, mais de 30 ataques em escolas nós conseguimos evitar através da Frente Parlamentar. Então, paralelo a isso, nós precisamos de políticas públicas como essa apresentada pelo vereador Juex, que dá cursos de cidadania digital mostrando o uso responsável da tecnologia, o uso responsável da internet para as nossas crianças. Então, eu quero aproveitar esse momento, pedir o apoio e a aprovação deste importante projeto. E assim, se me permite, Juex, parabenizar você, mas também mostrar e dar exemplos como esse para outros municípios, para que outros municípios possam também apresentar este mesmo projeto. Os vereadores aí, parceiros, assim como você, Juex, nós queremos fazer um trabalho nos 645 municípios, exatamente projeto como esse. Juex, o seu projeto e Jacareí sai à frente na aprovação desse projeto. Parabéns a todos, que Deus abençoe, conte aqui com o nosso trabalho. Encerrando a fala e a apresentação, agradeço aí ao deputado Rafa Zimbaldi e também digo aos senhores que ele já se comprometeu a dar uma atenção para Jacareí na educação. Agradecer à doutora Carolina De Filipe, advogada criminalista e mestre em educação, expert aí no assunto segurança digital e perigos da internet. Obrigado por se deslocar de Campinas até aqui e passar um pouco do seu conhecimento para a gente. E agradeço a atenção de todos. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, doutora Carolina, público e internautas em geral. Depois de ouvirmos uma bela explanação, tão bem colocada pela nossa querida doutora, mostra a nossa preocupação, posso dizer assim, e a necessidade de buscarmos maneiras para evitar que tal violência aconteça no mundo livre, entre aspas, da internet. Nós sabemos que hoje a nossa maior preocupação e o nosso olhar tem que estar voltado para as nossas crianças, porque o acesso que ela tem a essas informações, ela é muito grande. E
tem que estar o tempo todo ligado e antenado para que pessoas maldosas consigam fazer a lavagem cerebral nessas crianças. Infelizmente, a gente sabe que tem. Às vezes até aquele joguinho inocente, que ele tem as suas artimanhas para levar aquela criança que está sendo formada, às vezes, a cometer coisas horríveis. Eu, doutora, na hora que a senhora passou esse filme, deu ânsia em mim. Porque nós vemos uma pessoa que talvez aquela moça não conhecia pessoalmente, mas fazendo com que aquela jovem ela se entregasse a ele por inteiro. E isso é o perigo que a internet traz para nós. Queria agradecer ao nosso querido deputado Rafa Zimbaldi. Família Zimbaldi sempre é um baluarte na política há muito tempo, porque é uma família de princípios, uma família católica que levanta muito bem a bandeira nos parlamentos que eles representam. E nós precisamos sim apoiar, trabalhar e lutar para que a nossa infância esteja conectada na internet do bem. Porque a internet, ela pode nos levar para o céu. Mas se a gente não tiver cuidado, ela leva muitas famílias para o inferno. E às vezes vem numa coisa simples que você acha que não é nada, quando você vai ver, toda aquela família está sofrendo e às vezes perdendo algum ente querido. Então, Joex, quero dizer para você que quero te dar os parabéns, primeiramente, por esse projeto e dizer que estou de acordo e vou votar favorável para que esse projeto seja aprovado nessa casa. Obrigado. Quero cumprimentar todos os presentes, vereadores, a mesa na pessoa do nosso presidente, Paulinho do Esporte. Quero cumprimentar a doutora Rafaela, parabéns pela explanação, muito boa. Quero também cumprimentar, por meio de vocês, o deputado Rafa Zimbaldi. Deve nossos cumprimentos ao deputado e pelo bom trabalho que ele tem feito. E, antes de começar, quero parabenizar o vereador Joex pelo projeto, excelente projeto, Joex. A gente costuma dizer que, apesar de posições ideológicas, de discordâncias em outros temas, todos os vereadores aqui têm muitos pontos em comum, muitos pontos de encontro, e certamente isso é um ponto de encontro entre a gente, Joex, a preocupação com as nossas crianças, com a segurança no mundo digital. E esse é um projeto fundamental, a educação das crianças, caminho inescapável para a gente conseguir tirar um pouco do risco que elas estão expostas hoje na internet, no ambiente digital. A educação é fundamental, sem nenhuma dúvida, mas ela sozinha não é suficiente. A gente sabe que hoje os educadores, sejam na escola, seja na família, seja no ambiente que for, eles travam uma disputa injusta com essas plataformas digitais, com as big techs, com essas gigantes da tecnologia. Eu tive a oportunidade no passado de trabalhar num escritório de advocacia que prestava serviço para várias dessas big techs. Eu, pessoalmente, trabalhei em vários casos envolvendo gigantes da tecnologia. E eu digo para os senhores, com bastante tranquilidade de não estar errado, que o poder que essas big techs têm hoje é comparável a de países, tanto de disponibilidade de recurso, quanto de capacidade técnica, de influência política. É um negócio monstruoso. E não sou só eu que digo isso. Se a gente vai na academia, se a gente busca na literatura, a gente tem obras como A Superindústria do Imaginário, do Eugênio Butti, que é talvez um dos maiores pensadores hoje sobre tecnologia aqui no Brasil, que aponta exatamente isso, que não existe país no mundo, com exceção das duas superpotências que a gente tem hoje, que é Estados Unidos e China, que teriam capacidade
de fazer frente a essas redes sociais, porque elas têm uma capacidade, um poder até para mudar a opinião pública. Os senhores todos acompanharam recentemente que estava pautado a discussão na Câmara dos Deputados de um projeto de lei de regulamentação das redes sociais, de regulamentação do algoritmo. Isso é fundamental, porque como a doutora apontou muito bem, o algoritmo, ele não é humano, ele não é correto, ele não é moral. O algoritmo é um cálculo matemático que busca sempre dinheiro. E se no caminho da busca do dinheiro você tiver a vida de uma criança, você tiver a dignidade de uma mulher, você tiver a integridade de uma família, ele vai passar por cima de cada uma dessas coisas em busca do dinheiro. Então, regulamentar as redes sociais, muito mais do que uma bandeira ideológica, é uma necessidade que, se a gente não atacar, que se a gente não abordar, a gente vai estar condenando o Brasil, a gente vai estar condenando as nossas famílias a uma guerra perpétua. Uma guerra perpétua que vai estar no Discord, com as nossas crianças sendo vítimas de criminosos como esse. Uma guerra perpétua que vai estar nas câmaras, nas assembleias, em todos os parlamentos do Brasil, com uma política cada vez mais polarizada, resultado da polarização produzida pelas redes sociais. E uma guerra na escola, porque não existe educador capaz de vencer empresas que têm departamentos inteiros, com centenas de profissionais, psicólogos, especialistas em tecnologia, comunicadores sociais, relações públicas, trabalhando e pensando formas de prender a atenção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a nossa atenção. Enquanto houver essa disputa na escola, os professores, os educadores vão perder. Então é muito importante que a gente se volte para essa questão de forma unitária, de forma coesa, levando aos deputados estaduais, levando aos deputados federais essa demanda e que a gente regulamente com urgência as redes sociais, para aí sim, em conjunto com a educação, proteger as nossas crianças desses criminosos. Muito obrigado. Quero inicialmente cumprimentar o autor do projeto, o vereador Joeques, pela propositura. Quero cumprimentar também aqui a doutora Ana Carolina, se me permita chamar de colega de profissão, e um tema bastante relevante, e é muito bom a gente relembrar aqui que o influenciador Felca levantou esse tema nas redes sociais, mas foi um levantamento muito importante que ele fez para o debate, e a sociedade debateu, mas nós precisamos de medidas para que a gente possa reverter essa realidade. Não basta só expor o problema, é preciso que os órgãos públicos e a própria família os enfrente, e enfrente com medidas concretas. Para que a gente tenha uma ideia, doutora, o município de Jacareí hoje possui aproximadamente 250 mil habitantes. Nós temos apenas um conselho tutelar, 5 conselheiros que trabalham Joeques noite e dia e não têm a estrutura que deveriam ter. E é através do conselho tutelar que a gente consegue coibir muitos abusos. Muitos abusos. Então, de nada adianta a gente levantar os temas, mas se a gente não conseguir enfrentar com medidas práticas, é urgente a criação de um segundo conselho tutelar no nosso município. Não tem cabimento algum a gente não partir para a criação desse segundo conselho tutelar, porque pode ter a certeza, vereador Joeques, que eles vão contribuir muito para que a gente combata especialmente os casos de agressão contra as crianças, adolescentes e pornografia. Não há como Jacareí não enfrentar esse debate. E, doutora Ana Carolina, me permita, os algoritmos não têm ética,
né? Não tem empatia, não tem humanidade, mas aqueles que fazem o uso da internet precisam ter. Vejo muita gente fazendo vídeos na internet para ganhar likes, moldam a sua personalidade conforme a internet pede, e vão se descaracterizando, e vão criando um personagem no ambiente virtual, mas na prática não refletem muitas vezes o que defende na internet em seus discursos. Concordo que o algoritmo não tenha nada disso, mas quem utiliza a internet precisa ter, porque senão nós vamos estar nos submetendo à força do algoritmo. A internet não é coisa ruim. A internet nunca foi ruim. Pelo contrário, nós, por exemplo, na nossa profissão, eu certamente sou mais velho que a doutora, mas eu pesquisava jurisprudência lendo, né? Nós debruçávamos fisicamente nos processos, e hoje se melhorou muito, não é? As pesquisas que a gente faz para produzir uma peça, produzir um conteúdo jurídico. É da natureza humana, Daniel. O avião não foi criado para jogar bomba na cabeça das pessoas, mas tem gente que utiliza e, não é? Estamos vendo a faixa de Gaza agora. A internet é assim também não foi criada para o mal, mas a maldade humana, aqueles que querem utilizar os algoritmos para se aparecer, não é? Aguça a podridão, aguça o ódio. Então nós precisamos ter muito cuidado, não é? Ao utilizar a internet para que a gente não se descaracterize. Agora, o que é importante a gente levantar aqui também? Eu vi muitas pessoas que, ao se falar em regular redes sociais, você é contra a liberdade de pensamento, você é contra a Constituição. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ambiente virtual também precisa ser controlado como é na vida real. Como não controlar o ambiente virtual? E vi um monte aqui, que o STF vai regular as redes sociais, que o presidente vai regular as redes sociais. É preciso ter controle, é preciso ter regulação. Porque no ambiente virtual também se pratica crimes, também se destrói personalidades. Então é preciso ter controle. E muito importante, a lei federal 15.211, não é? Que estabeleceu medidas de controle. Olha, era tão fácil uma criança criar um perfil na internet, não é? No Instagram, no Facebook, mentindo a idade. Agora, é totalmente possível hoje que se consiga exigir na abertura da conta documentos, não é? Imagens, para que essas redes possam saber se é uma criança que está abrindo uma conta ou se é um adulto. Então existem meios, e essa lei federal, ela vem aí, nessa toada, não é? De regular, de exigir dessas páginas sociais, dessas empresas que faturam bilhões, exigir que as crianças sejam controladas nesse ambiente. Agora, o primeiro controle é da família, não tenha dúvida. O primeiro controle é da família. A família precisa controlar o smartphone, precisa controlar os equipamentos que essa criança, esse adolescente tem utilizado para acessar as redes sociais. Esse é o primeiro controle. Nós não podemos também achar que o Estado vai cuidar de tudo e vai controlar tudo. Não. O primeiro controle é da família, não é? E é preciso que a gente eduque essa família e eduque as crianças para que elas possam acessar a internet de forma positiva. E aí, vereador Joex, é muito importante que você também dialogue com a Secretaria da Educação para levar palestras para as escolas, levar a educação para as escolas, no sentido de como utilizar também a rede social, porque esse é o embate que nós temos que fazer, né? Fazer com que essas crianças e adolescentes
utilizem a rede de forma muito positiva. Então, eu quero parabenizar você pelo projeto, vá ao encontro dessa lei federal 15.211 de 2025, que foi sancionada pelo presidente da República, para que a gente possa, os 3 entes federativos, União, Estado e município, combaterem esse tipo de crime que foi colocado aqui, porque é um crime hediondo e isso retira a liberdade efetiva das nossas crianças, retira a dignidade e, olha, vou te falar, viu, doutora? Cria traumas, e traumas que essas crianças vão ter que enfrentar pelo resto da vida. Parabéns, vereador Joex. Meu voto vai ser favorável. Bom dia a todos. Quem está assistindo agora, quem vai assistir depois também. Importantíssimo esse projeto do Joex, para alertar os pais e as mães daqui para frente. Quero até agradecer a doutora Carolina pelo vídeo que ela colocou lá. Eu quero dizer a vocês que eu tenho 72 anos. Quero só falar fazer um alerta aqui. Em Minas Gerais, quando eu nasci lá em Minas Gerais, quando eu tinha meus 16 anos, para namorar, a gente tinha que pedir para uma pessoa mais adulto ir na casa do pai, da mãe, e dizer que eu mandei pedir a mão da sua filha, você podia namorar ela em casamento. E tem uma história lá, a história não foi acontecida, que o pai e a mãe, ele tinha 6 filhas muito bonitas, lindas. Quando o pai e a mãe estava lá, chegava aquela pessoa, os rapazes, para pedir a mão da moça em casamento, dizia assim: olha, tal fulano mandou pedir a mão da sua filha em casamento. Ele falou: não, a mão só não, se quiser leva tudo, mas cortar a mão da minha filha não, porque só pedir a mão, então tem que pedir tudo. Aí ficou a história nisso lá. Então, a gente não tinha jeito de namorar. Era tudo escondido. Hoje, esse vídeo que a doutora Carolina apresentou ali é um alerta. Gente, aonde se viu o cara iludir uma filha da gente e depois mandar ela ficar ajoelhada ali, pedindo perdão, ajoelhado. A gente ficar ajoelhado é só na igreja. Isso, pelo amor de Deus, nós estamos num mundo que os pais e as mães têm que alertar seus filhos. Daqui para frente, é impossível que vai acontecer isso na nossa cidade de Jacareí, porque o projeto está aí. Para as professoras, os padres, os pastores, olhar o que aconteceu e alertar dentro das igrejas. Porque não é fácil você criar uma filha para depois o cara mandar ela ficar ajoelhada sem roupa para pedir perdão para ele, humilhar. Espero que não aconteça mais isso aqui com esse projeto do Joex. Joex, o projeto seu é ótimo para a população da cidade de Jacareí, com mais de 250 mil habitantes. O deputado falou a realidade, que tem que se lastrar para o Brasil inteiro esse projeto. Tudo quanto é cidade, o Vale Paraíba, em todo quanto é canto, para alertar as mães e os pais,
para chamar a atenção das filhas, para não fazer o que aconteceu com essa jovem que precisou enjoelhar sem roupa ali para pedir perdão para um cara cafajeste, não vou dizer mais nada, iludir a coitada da menina que ficou enjoelhada naquele local. Quem fala aqui é o vereador Valmir, e se precisar desse vereador, a gente está aí para ajudar essa juventude daqui para frente com esse projeto aí, Joelis, aqui. Eu já tenho 72 anos, acredita numa pessoa mais velha. Não é que vocês são novos, mas lá em Minas é o seguinte, que o cara falava, minha mãe e meu pai falavam, quando os mais velhos falar, acredita nele, que já tem experiência de vida. E eu tenho experiência de vida para estar falando aqui nesse projeto. Meu voto, Joelis, é favorável. Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem pela TV Câmara. Na pessoa do senhor presidente também quero cumprimentar nobres pares, de maneira muito especial o nosso vereador Joeques Almeida, pela propositura que traz para essa casa um dilema que nós precisamos falar muito mais sobre esse assunto. Parabéns, já de antemão, já te dou os parabéns, tá, vereador? Também quero aqui cumprimentar a doutora Carolina De Filipe. Muito obrigada, porque nós precisamos de mais vozes falando sobre esse assunto. E para você que está nos assistindo, nós estamos aqui defendendo um projeto, discutindo, na verdade, né, sobre o projeto, que fala sobre a infância conectada. Até brinquei com o vereador, falei, né, doutora, com todo respeito, vereador, você deveria ter colocado infância desconectada, né? Mas a gente já está aí com o projeto em mãos e é muito importante que nós possamos falar muito sobre esse assunto. Vereador, eu iniciei sentindo algo estranho dentro de mim quando eu assisti pela primeira vez um documentário, O Dilema das Redes, não sei se a doutora teve acesso, mas o Dilema das Redes começou a falar exatamente sobre as pessoas que inventaram o Google, que inventou o Instagram, que inventou o Orkut, o Facebook, e o quanto eles se arrependeram de toda essa invenção, né, doutora? E hoje a gente vê que a gente perdeu realmente o controle de muitas ações. E, doutora, a sua fala foi extremamente importante porque veio ao encontro daquilo que eu já tenho dentro de mim quando deitei e deixei minhas filhas com o celular nas mãos, né? Cansada, cheguei em casa e deitei. Falei, e algo falou aos meus ouvidos, eu digo que foi o anjo Gabriel que falou ao meu ouvido, falou, vá lá e tire o celular de suas filhas. E assim eu fiz. E comentei com elas, filhas, e já disse isso nessa tribuna também, filhas, vamos dormir, dá o celular, a mãe vai recolher. Eu com o celular, vocês com o celular nas mãos, é a mesma coisa da mãe abrir o portão e deixar vocês fora de casa, na rua. Vocês têm coragem de estar lá, na rua, para esse horário, 11 horas da noite? Não, mãe, não, mãe. Então, o celular na mão de uma criança, o celular na mão de um adolescente, sem limites, é isso que a gente propõe. Ruas sem horário, sem regras, aberta a tudo e a todos. Então, é muito importante que nós possamos falar mais sobre esse assunto. Eu queria citar algumas pessoas que vocês, pais, inclusive mãezinhas que estão aqui, e que eu vejo que temos crianças também com celulares nas mãos, e pais que estão também e que irão assistir. Sigam a doutora Carolina, porque ela deve ter muitos conteúdos, né? Doutora Carolina De Filipe. Mas eu vou falar também que você pode acessar, que recentemente, o Luiz Flávio também citou o FELCA, foi
um grande entusiasta no sentido de levar a geral, né? Mostrar para geral, como a gente pode falar popularmente, o crime acontecendo de forma brutal. Foi muito corajoso, porque ele fez a denúncia, ele está sofrendo aí muitos ataques e tentativas de alguém ir contra a vida dele, né? Tirar a vida dele. Mas eu gostaria de citar também que vocês, paizinhos e mãezinhas que estão nos assistindo, que acessem também as redes sociais da Sheili. A Sheili eu conheci aqui, doutora. Desde 2017, eu venho participando do Faça Bonito, que é o mês de maio, o mês de conscientização de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu venho acompanhando de perto várias pessoas buscando, de certa forma, levar ao conhecimento dos pais o que a internet, o que as redes sociais vêm trazendo para a vida dessas crianças, desses adolescentes. E a Sheili, ela esteve aqui do ano de 2023, então foi sensacional. Desde então eu venho acompanhando, venho seguindo, venho levando também o nome da Sheili para o conhecimento das pessoas. Também nós temos a delegada Lisandra Zunzini, que tem feito um trabalho gigantesco. A delegada Lisandra, ela vem fazendo um trabalho junto ao Conviva, que é do Estado de São Paulo, levando para as... Ela é da frente também, né? A doutora Carolina está afirmando que a Lisandra também é da frente. Doutora, a gente precisava de uma semana para falar sobre esse assunto. Eu agradeço ao JUEX, agradeço a todos que estão empenhados em combater as redes sociais de forma criminosa e também que os pais conheçam o Family, que é um bloqueio, né, um mínimo bloqueio que você dá ao seu filho e à sua filha, para que eles não fiquem excessivamente nas redes sociais. E o Family funciona, é derrubado, você coloca o limite, você tem que estudar 1 hora, você pode ficar meia hora no celular. Você tem que estudar 4, você vai ficar 2 horas somente no celular. E isso, como a senhora bem colocou, está acabando com as crianças. Eu percebo isso na minha casa. Vou rapidamente finalizar, dizer que eu tenho 4 filhas. A primeira eu errei dando o celular aos 10, mas na época não tinha ainda as redes sociais. A segunda também eu errei, dando para ela aos 11 anos o primeiro celular. A terceira ganhou agora, o ano passado, fez 15 anos e ganhou o primeiro celular. E a quarta, eu já disse a ela, e Maria Cecília, está aí o meu recado a você. Eu acho que vai ser somente com os 19, ou quando você iniciar o trabalho, você puder comprar o seu celular. E é isso, gente. A gente não precisa dar celular para as crianças. A gente não precisa das redes sociais para as crianças. Elas precisam brincar, elas precisam crescer num ambiente sadio, onde elas possam fazer interagir com outras pessoas e com outras crianças. E ter ideias de construção do bem comum. É isso que nós precisamos. Então, eu sou muito favorável a esse projeto. E sou mais favorável ainda, diga não ao celular para as crianças menores de 5 anos. E diga não ao celular de redes sociais para crianças até 15 anos. Vamos combater, sim. Eu acho que a gente precisa começar e começamos agora. Né? Muito obrigada mais uma vez e parabéns, JUEX, pela propositura. E vamos juntos falar muito mais sobre esse assunto que merece aí 1 semana, 1 mês, aliás, todos os dias. Não só o mês de maio é o mês da conscientização do abuso contra as crianças e adolescentes, mas a gente precisa falar isso muito mais com relação às redes sociais. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando essa sessão de Câmara. Quero cumprimentar aqui os nobres pares, especialmente o vereador JUEX, que é autor dessa propositura. Quero cumprimentar todos os funcionários aqui da Câmara Municipal, em nome da Camila e do Matheus, que estão aqui conosco. Vocês que estão aqui nas galerias, mães, as crianças,
Dona Valmira, uma frequentadora assídua das sessões. E é importante a gente subir nessa tribuna para discutir esse projeto. Falei até para o Juex que eu não subiria porque me sentia contemplado por todas as falas. Mas eu percebi que cada um fez um relato da sua experiência de vida. Essa casa é uma casa plural e cada um tem uma trajetória, tem uma vivência. E é importante nesse momento a gente compartilhar para mostrar para a sociedade, inclusive, que nós somos vereadores, mas nós temos a nossa vida particular, os nossos conflitos e a forma de encarar os desafios. Quero agradecer a doutora Carolina pela explanação e por trazer com um grau de riqueza, embora bem impactante aquele vídeo, né, a realidade que a sociedade vive. E eu quero trazer um pouquinho da minha experiência, da minha família, porque eu considero, estava conversando com o vereador Luiz Flávio, que a nossa geração, talvez ali na casa dos 45, 50 anos, passou por um processo de transformação. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, doutora, no finalzinho da década de 90, e eu trabalhava ainda com aquela máquina Olivetti. A gente tinha curso de datilografia, vereador Daniel. E de um dia para a noite, começou-se a ser implantado, e eu estava lá, os computadores. E a gente teve que se adaptar. Passado um tempo, a sociedade, a tecnologia foi evoluindo ao ponto que a gente não conseguia ter o domínio e a percepção do que era bom, do que não era, do que nós estávamos sendo induzidos. E aí quero até fazer um parênteses, pedir permissão para o vereador Luiz Flávio, que a gente estava contando um pouquinho quando foi implantado o WhatsApp. A gente recebia um volume gigantesco de vídeos. E aí você abria os vídeos, mas num primeiro momento você falava, achava engraçado, ou coisa do tipo, mas numa reflexão mais profunda, trazia para nós o seguinte: isso não é certo, é a exposição de uma criança ou algo do tipo. E no meu início de carreira, doutora, eu sou advogado também, e a minha mãe é advogada militante há mais de 40 anos aqui na cidade, sempre trabalhou com direito de família. E eu também trabalhei em direito de família, e a gente tinha alguns casos que envolvia a área criminal e família, porque geravam-se conflitos em decorrência de diversas situações como essa. E essa experiência no escritório, no início dos anos 2000, fez com que eu também enxergasse, vereador Juex, o mundo de uma forma diferente para poder criar minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma que vai fazer 14 anos e a outra com 17 anos. Eu respeito a forma de cada um criar seus filhos, mas na minha casa, junto com a minha esposa, a gente determina aquilo que pode e aquilo que não pode. E a gente sabe que a internet, a evolução da tecnologia, e a gente tem muita coisa ainda pela frente, isso é um caminho que não tem volta. Então, trata-se de uma responsabilidade compartilhada, que nós temos as comunidades, nós temos as famílias e nós temos o poder público. E hoje, essa casa, através do vereador Juex, faz o seu papel, porque quando você percebe que a sociedade está caminhando de uma forma desordenada, cabe às casas de lei, e eu me refiro ao Congresso Nacional, me refiro à Assembleia Legislativa e às câmaras municipais, disciplinar a forma correta, de acordo com os usos e costumes, aquilo que a gente hoje entende que é o correto, não que não possa ser mudado com o passar do tempo, mas hoje nós temos que colocar um freio. Obrigatoriamente nós temos que colocar um freio. Não dá mais. Não dá para as coisas acontecerem e todo mundo achar que está certo, que pode.
Ah, liberdade de expressão, a liberdade que eu tenho disso, a liberdade que eu tenho daquilo. Calma aí. A sua liberdade, ela acaba quando está interferindo na vida de terceiros. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida também é a questão da informação e a desinformação que nós temos nas redes sociais. Acho que o projeto até nasce dessa questão, porque com a velocidade que as coisas estão acontecendo, poxa, eu escutei o vereador Valmir falando aqui, eu tenho certeza que ele vai lembrar, né, e eu escutei falar, mas quando uma pessoa falecia, que fosse aqui do lado de Jacareí, em Santa Branca, mas alguém pegava um cavalo aqui para levar uma informação ali para Santa Branca, não é verdade, Valmir? Porque a gente não tinha ferramentas para a gente passar uma informação, telefone nem todo mundo tinha. Hoje, com um clique, você está exposto para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Então é algo muito sério, e eu agradeço pela oportunidade, vereador Juex e vereador Paulinho dos Condutores, por a gente também estar trabalhando num outro projeto muito bacana, que fala sobre a inteligência artificial, que é uma evolução. Então nós estamos trabalhando nesse projeto, em breve a gente vai contar com o apoio dos vereadores e da vereadora, porque nós precisamos avançar nesse sentido. E eu quero aqui concluir a minha fala, dizendo que, só para concluir, senhor presidente, que a gente passou por um momento do consumismo, e passamos por isso no mundo capitalista. Mas agora a gente vê muito a necessidade de exposição nas redes sociais. As crianças, os jovens, eles têm essa necessidade de exposição. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Tinha outras coisas aqui, mas quero só pegar o exemplo do vereador Juex, que é da área da saúde, da segurança pública, dizer a respeito da arma de fogo. A arma de fogo, ela pode servir para matar alguém, assim como ela pode servir para proteger a sociedade. É isso que nós temos que fazer com as nossas crianças através dos celulares. Parabéns, sou favorável. O projeto está em votação. Como vota o vereador Jean Araújo? Eu quero aqui parabenizar o vereador Juex pela sua iniciativa. Juex, parabéns. Eu acho muito a sua cara esse projeto que você propôs. Parabenizar, porque realmente visa a diferença na sociedade e a gente resguardar as nossas crianças e adolescentes. Também agradecer a doutora Carolina pela sua exposição, foi muito clara, muito objetiva. Parabéns. Mande um abraço nosso para o deputado também, para o Rafa Zimbaldi, e dizer que a gente tem que lutar por políticas públicas assim, Juex, realmente. A internet é fundamental, mas ela realmente a gente tem que saber como utilizar. Então que a gente possa, a partir de hoje, então, trabalhar melhor essa ideia na cidade e a gente também educar as crianças, também os pais e seus familiares, para que possam saber regulamentar com a sua família a internet, para que ela não seja um instrumento aí de tristeza e de perda, mas que represente avanços para a sociedade. E meu voto é favorável e parabéns pela sua iniciativa. Como vota o vereador Juex Almeida? Só aproveitando, presidente, e quero agradecer a todos os pares, agradecer mais uma vez a doutora Carolina de Filipe, e continuamos aí nessa luta, aí, nesse combate à violência aí contra a criança e o adolescente no âmbito digital. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente, parabenizar novamente o vereador Juex. É muito importante, até complementar minha fala, que a gente também coloque nas escolas, não é, psicólogos. Isso é fundamental porque ajuda no combate
a uso excessivo e moderado das redes sociais, não é? Isso me preocupa muito, vereador Joex, porque nós temos uma fila, segundo a Secretaria de Saúde nos informou aqui, em maio, de 1.000 crianças esperando psiquiatria, consulta psiquiátrica. É mais um ponto que nós precisamos trabalhar em Jacareí para que essas crianças não tenham fila ao precisar de um psiquiatra ou de um psicólogo. Parabéns novamente, meu voto é favorável. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Justificando meu voto, parabéns pelo autor do projeto, nosso colega Joex, e sou totalmente favorável, até porque as nossas crianças precisam, acima de tudo, de segurança, e a internet hoje não traz essa segurança. Então esse projeto é muito bom e tem o meu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia, só justificando meu voto, vou ler um trechinho de um debate que eu participei e que faz muito sentido. A internet é muito importante, pois hoje podemos nos conectar com diversas pessoas de diversos lugares e discutir sobre diversos assuntos. Porém, estamos muito acelerados, estamos mais rápidos e as pessoas têm a sensação de que o imediato é mais importante. Infelizmente, o que presenciamos é que tudo se torna mercadoria, causando um esgotamento físico, mental e social. E, com isso, uma dissolução do outro, de laços duradouros, com domínio do outro. E causando também a insegurança, o medo pelo fracasso. Causando, então, um afastamento efetivo. Que nós possamos nos conectar mais pessoalmente, presencialmente. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Neto Alves. Também justificando meu voto, quero parabenizar o vereador Joex por esse importante projeto aí. Eu que também sou pai, acompanho de perto nossos filhos aí com essa tecnologia. Então, todas as ferramentas que pudermos usar aí para poder controlar e poder estar protegendo as nossas crianças, pode contar comigo também. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Como vota o vereador Daniel Mariano. Bem, quero justificar meu voto. Por favor. Você falou como voto, eu tenho que pegar aqui e falar. Quero dar os parabéns para o Joex. E fiquei até revoltado de ver aquele vídeo lá que passou aí. Porque, olha, fazer isso com a filha da gente dói muito que lá. Eu não tenho filha mais, mas dói. Então, por isso o projeto é muito bom. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Também quero justificar meu voto. Aí, parabenizar o vereador Joex pelo projeto. E a educação digital começa dentro da nossa casa. Nossos pais, orientando nossos filhos, né, prevenindo, vendo o que está fazendo no seu celular, como a Maria Amélia colocou. É muito importante o pai ter o diálogo com seus filhos. Porque o mundo digital, infelizmente, a internet, ela oferece mais notícias ruins do que notícias boas. Então temos que estar sempre vigiando nossos filhos aí. Sou favorável ao projeto. Como voto o vereador Gabriel Belém. Vereadora, meu voto é favorável, mas eu quero utilizar aqui minha justificativa de voto para corrigir um equívoco que eu cometi na discussão do projeto. Eu chamei a doutora Carolina de doutora Rafaela. Perdão, doutora. É que eu estava com Rafa Zimbaldi na cabeça, mas é a doutora Carolina de Felipe. Ótima explanação. Parabéns mais uma vez, doutora. Como voto o vereador Hernani Barreto. Também quero justificar o voto. Eu senti falta quando eu estava analisando esse projeto. É uma questão interna, mas compensa o destaque. Passou pelas comissões de Constituição e Justiça, do Esporte, da Cultura, mas deveria ter passado esse projeto na comissão que nós criamos, doutora, no ano passado, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas como eu faço parte, tem outros vereadores que estão já votando favoravelmente, tenho certeza que não teria problema de ser favorável nessa comissão. E quero complementar a minha fala também, dizer o seguinte: eu disse sobre a velocidade da informação e eu recebi aqui no meu celular uma mensagem do nosso GCM, Marcel, que trabalha num projeto da Secretaria de Segurança chamado Tocando o Futuro, que cuida dos nossos jovens. E o Marcel disse o seguinte:
falou assim, vereador, compensa falar que, embora tenha sido colocado um vídeo com mulheres, e a gente fala muito que as mulheres são mais vulneráveis, mas os homens também, Então, gente, fica aqui o alerta, e eu na condição de pai. Minha mãe, quando eu voltava da escola, ela olhava a minha bolsa, cheirava a mão, né? Hoje tem que pegar o celular, tem que olhar. Eu faço isso com as minhas filhas, sou favorável. PLL número 68, 2025, projeto de lei do Legislativo foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.